Mas sabemos que tudo tem um tempo aqui debaixo, né? Tudo tem um tempo. E chegou o tempo. Eu não deixei de pedir ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu entreguei nas mãos dele e confiei, porque quando foi para mim vir, Deus falou para mim, não foi meu esposo não, falou comigo: eu vou te levar para um aprendizado, com essas palavras que eu estou dizendo para vocês, eu vou te levar para um aprendizado, mas depois você vai retornar. E hoje eu entendo que era um processo que eu tinha que passar. Foi muito choro, foi muita luta, muitas provas. Às vezes eu questionava, mas aí ao mesmo tempo eu lembrava que Deus a gente não questiona, a gente tem que entender e obedecer e permanecer na presença. E assim eu fiz. Muitas vezes eu não queria ir, eu chorava, eu chegava no culto, eu não tinha palavras, eu ajoelhava e chorava, porque eu falava: Deus, me tira daqui, Senhor, eu quero ir embora, porque eu nunca saí de perto da minha mãe, eu nunca deixei. Mas eu falei: se o Senhor está me levando, eu vou ir, porque eu tenho que ser obediente à voz de Deus. Porque se eu não obedecer, nada vai fluir na sua vida, na minha vida, tenha certeza disso. Se você não obedecer, você vai nadar e não vai chegar aonde você quer. Você vai sofrer, você vai penar. É com essas palavras que eu te digo. E eu não quero, eu sei de onde eu saí e não quero retornar. Então hoje você que está ouvindo eu falar, não deixa chegar a esse ponto de você ter que ir para um lugar sem você querer e você chorar. Não, obedeça a Deus hoje, enquanto você tem tempo, você tem oportunidade de estar na presença dEle. Porque se você tem um chamado, não adianta você correr, não adianta. Você tem que obedecer, porque quanto mais você fugir, mais vai ficar difícil, vai tornar o seu caminho mais difícil. E eu obedeci, eu preferi obedecer a Deus. E até hoje, eu não queria voltar. E ao mesmo tempo eu fico feliz, porque todos sabem aqui que no mês de junho ou julho eu passei um processo com a minha mãe, que quase veio a óbito. E Deus estava lá. Mas Deus já estava me usando. Deus já estava usando a minha pessoa lá naquele leito de hospital, lá para fazer a vontade dele, não a minha. Deus tirou a minha mãe daquele leito. E eu fui entendendo o processo. Eu fui entendendo que chegou o tempo. Deus já havia falado comigo, mas como nós somos uma carne, marido e esposa é uma carne. E aí eu falei: enquanto Deus não falar com ele, eu não vou. Eu tenho que esperar ele. E eu falava para ele: chegou o tempo da gente retornar. E ele não falava nada, eu ficava quieta. Ele não está aqui hoje. Ele está ajudando um irmão na mudança. Mas eu creio que no final ele deve chegar aí. E aí ele não falava nada comigo, ele ficava calado. E agora, pouco tempo atrás, eu falei para ele: ó, nós temos duas escolhas. Nós vamos para um lugar ou para outro. E ele não falou nada, ficou quieto, ficou em silêncio. E eu também me calei, porque se eu fosse falar, eu ia brigar, eu ia falar coisas que não deve. E eu falei: não, eu preciso me calar, eu preciso ter sabedoria, porque senão Deus não vai agir nesse negócio. E aí ele se calou. Foi quando o pastor Eliel, o pastor presidente, falou com ele, o pastor Jaime já tinha tido algumas visões também, né, que depois ele pode falar melhor para vocês. Então é isso, meus irmãos. Eu vou embora, mas o coração vai ficar aqui. Sempre eu quero estar aqui com vocês, né, vai ser uma alegria estar com vocês, e eu creio também que vocês vão lá nos visitar, para nós adorarmos esse Deus, este mesmo propósito. Né, nós estamos indo, mas para fazer a vontade do Senhor, o ide do Senhor. Porque eu falava para o meu esposo, ele queria trabalhar um determinado trabalho. Eu falei para ele: você não vai trabalhar enquanto você não fazer o querer de Deus, enquanto do jeito que tem que ser feito, Deus não vai te abençoar. Mas ele não me ouvia, e a profeta de casa não faz milagre, né? Mas os outros falaram com ele, foi necessário os outros falar com ele. Mas eu agradeço a Deus que eu tive sabedoria, que com a graça de Deus, Deus me deu sabedoria e eu soube lidar com essa situação, para não caçar confusão. Porque se eu caçasse confusão com ele, Deus não ia agir.
né? Em nosso ministério, não era nada de família, não. Foi a irmã Eliana, eu sou grata pela vida dela. O pastor Jaime também foi lá. O esposo dela, a irmã Romilda, o irmão Sebastião, eles foram lá. E graças a Deus, nós viemos e ficamos aqui, até agora, né? E vamos continuar, porque nós somos uma família independente, se nós vamos ali ou aqui, nós vamos continuar, né? Nós não vamos estar vendo se face a face todo sempre, mas sempre que tivermos a oportunidade, nós estaremos aqui com vocês, né? Então, eu quero agradecer ao pastor Jaime. Eu peço que os irmãos me perdoem se algum dia eu falei com vocês, né? Se algum dia eu não cumprimentei alguém, não foi porque eu não quis, não, porque não dá tempo, né, irmão? Tem vezes que a gente chega meio. Mas é assim mesmo, né? E nada de ninguém chorar, porque nós vamos bem ali, bem pertinho. A irmã dela deve estar chorando lá no fundo. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus por todos vocês, missionários dela aí, todos, né? Eu tenho só gratidão. Não vou falar mais, porque senão eu vou ficar aqui a noite toda falando, né? Eu vou deixar para falar lá, porque eu tenho que ter muita voz para falar, né? Amém. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, tá bom? E aí amanhã depois eu estou indo, com a graça de Deus, né? E amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Jesus. Missionária Jane, enquanto as irmãs preciosas se preparam para estar deixando o louvor nessa noite. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Estamos alegres por mais uma noite que tem o Senhor nos dado o privilégio de podermos estar na sua casa para render a Ele toda a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. Irmã Keila, ela chegou aqui, né? No início foi complicado trabalhar com ela, irmãos. Ela não queria nem cumprimentar a gente, de tão ferida que ela estava, de tão magoada que ela chegou. Mas a gente sempre deu um abraço e hoje é uma alegria saber que eles estão indo e ao mesmo tempo a gente fica com o coração apertado, porque a gente quer todo mundo perto da gente. Mas que Deus nos abençoe nessa nova jornada, que Deus nos use poderosamente naquele lugar para ganhar almas para Jesus. Eu creio que Deus vai fazer, porque a promessa dele não cai por terra quando nós nos posicionamos, falamos, eis-me aqui. Ele cumpre o que ele prometeu. Mas vamos deixar as palavras e vamos adorar o Senhor nesta noite. Eu quero aqui convidar a minha amiga missionária Mara para nós estarmos adorando ao Senhor. Na verdade ela vai cantar, né? Eu vou só. Amém? Vamos louvar o Senhor nesta noite. Aleluia. Eu ainda falei ali para a Romilda, acho que eu não vou louvar, Romilda, não tenho. Hoje eu estou bastante rouca, já não tenho uma voz, né, muito boa da roupa, pior ainda. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Prazer imenso estar com os irmãos novamente, para junto nós adorarmos a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra que a nossa irmã disse aqui, eu entendo muito bem. Quando eu cheguei em Dourados, eu chorava pedindo para Deus para me voltar. Mas o interessante, irmão, que Deus, Ele não tira a gente quando a gente quer sair. Ele tira a gente quando a gente não quer sair. Aí Deus usou uma profeta lá e disse, eu te trouxe para te ensinar. E Deus me ensinou. Nesses 3 anos que tive fora, aprendi muito. E agora em Dourados fechou-se todas as portas para o meu esposo. Falei, é momento de voltar. Estamos voltando. Final de semana, já estamos voltando para cá novamente. Então eu creio assim que tudo
é um propósito de Deus. Não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Não é na nossa hora, mas é na hora de Deus. Aleluia. Amém, irmão? Pode soltar. Deus me ama, grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho, eu ouço. Quer este silêncio, fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo está falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada, envia. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Sair daqui, vamos responder com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo está falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada, envia. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Não importa o que estão falando, tem vida. Tem vida aí. Oh, glória ao Senhor com as palmas. Glória a Jesus, aleluia. As irmãs por oportunidade, aleluia. Glória a Deus. Está adorando o Senhor nessa noite, glória a Jesus. Divino Espírito de Deus, faz a tua obra, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tu és
mulheres, sementes preciosas, sal da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Apenas um toque nos separa, aleluia, Jesus, daquilo que nós estamos buscando na presença do Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Mas eu quero te dizer que você tem liberdade nessa noite. Toca no Senhor, aleluia. Toca no Senhor, aleluia, Jesus, através da oração nessa noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele está aqui, aleluia, para liberar a tua vitória, aquilo que você precisa nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu nessa noite quero estar deixando uma oportunidade para o pastor Marcelo, aleluia, Jesus. Glória a Deus, está deixando uma palavra que o Senhor colocar no seu coração. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Não, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quero dizer que é motivo de muita alegria nós estamos aqui nesta casa, estar aqui neste lugar por mais uma vez, adorando a Deus na beleza da tua santidade. Estou feliz em rever o meu amigo, pastor Jairo, juntamente com a sua esposa. É um homem e uma mulher que aprendi a amar de todo o meu coração. Quero dizer que esta casa não é um outro lugar, senão a casa de Deus, a casa da oração, a casa do pão, a casa aonde você chega com uma extrema necessidade e daqui você sai com o seu problema solucionado para a glória de Deus. Você sai com uma direção para a glória do Senhor, amém? Eu quero nesta noite somente meditar em uma palavra, juntamente com os meus irmãos, que se encontra aqui no livro de Marcos, aonde o Senhor ao meu coração confirmou, através desse louvor, que diz assim no livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21, que diz assim, irmãos, para não tomar muito tempo: e passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que saia e viva. E foi com ele, seguiu uma grande multidão que o apertava, e uma certa mulher que já havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre as multidões, e tocou nos seus vestidos, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Meus queridos e amados irmãos, nós vimos aqui uma situação, uma palavra, mas envolvida entre duas situações em que Jesus, ele foi para resolver. Observe bem que esta mulher, este homem, que estava em uma grande e total e extrema situação difícil, por nome de Jairo, ele vai de encontro a Jesus, pedir para Jesus para que viesse socorrê-lo, porque a sua filha, ela estava à beira da morte.
secreto, aparece uma mulher no meio da multidão, no escondido, e toca em Jesus. Mas esta mulher, ela já estava sofrendo há 12 anos com um problema insolucionável, que para a medicina não tinha jeito, e para os dias de hoje era uma causa completamente, aleluia, insolucionável. Mas quando Jesus, aleluia, quando ela vai até Jesus, ela toca na orla de Jesus, esta mulher, ela recebe a cura, ela recebe o seu milagre. Eu não sei a forma, eu não sei a maneira que você chegou aqui, eu não sei o problema que você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa, que Jesus de Nazaré, Ele já está na casa, Ele já está neste lugar, Ele já está aqui para resolver a sua causa. Mas o segredo é que você se desprenda de tudo aqui nesta noite e adore a Ele em espírito e em verdade, porque certamente você sairá daqui de posse de vitória. Tome posse desta palavra e eu agradeço por esta rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero estar convidando, aleluia, Jesus, a missionária Nair, para tomar posse aqui no púlpito. Aleluia, Jesus, juntamente aqui em cima. Aleluia. E quero conceder oportunidade neste momento para a missionária Kênia. Aleluia, Jesus. Está deixando uma palavra, aquilo que o Senhor possa colocar no seu coração. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Mais um culto do círculo de oração, o último, do ano, aonde estamos aqui para poder adorar, agradecer a Deus por mais um ano que estamos aqui na presença dEle, não desistindo, sempre com fé, com foco. Eu quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. Amém, irmãos? Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus filhos, os meus 2 filhos, para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Disse-me: que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de seus filhos. Então deita o azeite em todas elas, em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. E ela foi e se trancou com seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e ela as cheias. Aqui
eu creio que todos que estão aqui, os irmãos, sabem dessa parte da Bíblia, né? Que ali a mulher de um profeta, o esposo dela morreu, o profeta morreu, e ela não tinha mais nada. Então ali eles queriam que os filhos dela, os 2 filhos dela, fossem escravos para poder pagar a dívida que o esposo dela devia. E Eliseu, chegando ali, né, perguntou para ela o que ela tinha. Ela falava não, e ele mandou que ela pegasse nos vizinhos ali vasilhas, né, para que ele pudesse, né, ajudar ela ali. Então ela veio, né, com aquela fé, mandou os filhos dela ir nos vizinhos, pegasse vasilhas vazias, né, e ali começou ele pediu para que ela entrasse na casa, fechasse a porta, e ali veio aquele milagre, aonde começou a encher as vasilhas, né? E com essas vasilhas cheias, ela pagou o que o esposo dela devia, e ali ela viveu com os filhos dela, né? Sobre o milagre daquele azeite que ele transformou, né? Então, meus irmãos, aqui diz que tudo acontece em nossas vidas se nós tivermos fé, se nós formos obedientes, assim como diz a missionária Sheila, né, em Salmos 94, versículo 9: aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou os olhos não o verá. Se nós clamarmos a Deus, se nós pedirmos a Deus, e nós não formos ansiosos, se nós não tentarmos ajudar Deus, que Ele não precisa de ajuda, Deus fará maravilhas nas nossas vidas. Deus está vendo as nossas situações, o que nós precisamos e o que nós queremos nas nossas vidas. Basta nós clamarmos a Ele, basta nós termos fé. E é uma coisa que está difícil acontecer hoje nas igrejas, né? Porque hoje, infelizmente, as igrejas estão mornas, as igrejas não estão frias e nem quentes. E a palavra de Deus diz que o fogo tem que vir da frente, voltar aos irmãos que estão na frente, né? E nós estamos em meio a uma geração fraca, e nós temos que buscar mais a Deus. Quem já teve experiências espirituais sabe como é bom, como as lutas vêm, mas perante uma luta, lá na frente vem a vitória, assim como estava passando essa viúva. Ela estava passando por provas. Então Eliseu chegou ali, né? Foi testado a fé dela, e ela recebeu o milagre dela. Então nós temos mais que colocarmos diante de Deus, na presença de Deus, porque é muito fácil nós chegarmos aqui despreparados, falar algo que nós não vivemos. Isso eu não quero para a minha vida. Eu quero que Deus me use conforme o querer dele, não o meu. Eu sou muito feliz de poder estar aqui nesta igreja. Eu creio que Deus tem algo muito grande nesta igreja, e o que eu tenho é fé que
que algo grande vai acontecer, que vidas que estão paradas, almas que estão paradas, irão ser transformadas, irão voltar para a presença de Deus. E eu agradeço às irmãs pelo carinho, pela atenção, e que nós do Ministério da Madureira possamos estar sempre unidos. Nós sempre pregamos que nós somos uma família, e nós somos uma família. Aqui não tem ninguém melhor, aqui não tem ninguém pior que ninguém. Nós somos todos iguais perante Deus, e eu creio que Deus já se faz presente aqui. Eu creio, e eu vou te dizer algo, ô missionária Keila, da parte de Deus. Tudo tem um tempo de Deus, tudo tem um tempo. As suas orações, Ele ouviu, Ele está te dando a tua resposta, mas com trabalho na seara dele. E você mudou bastante esses dias que vocês foram chamados para poder estar na frente de um trabalho lá em Nova Andradina. Você se despertou, e eu vejo isso com os olhos espirituais. Você é uma outra pessoa de quando eu cheguei aqui e vi você ali, quietinho, isso e aquilo. Você é muito amada por nós, você é muito querida, vocês irão fazer muita falta. A gente aprendeu a amar muito vocês, muito mesmo. Mas quando Deus chama, nós temos que ser obedientes. E eu fico muito feliz que vocês estão indo, vocês estarão em nossos corações, e a obra de Deus é isso. Ela é árdua, mas é gratificante trabalhar para Deus, e é só Ele que tem o poder de nos recompensar. E vocês estão indo debaixo de uma bênção, e o que Deus tem para vocês lá é muito grande mesmo. Seja firme, forte, corajosa, assim como você está sendo aqui esses dias, e está até assim, a gente está até comentando, sabe, como você mudou o jeito assim, sabe? A gente vê aquela alegria, aquela vontade em você, e isso nos deixa muito felizes, e que Deus está indo na frente, e a gente está aqui sempre orando, e o que precisar da gente aqui, estamos aqui para poder ajudar vocês. Essa é a missão nossa, um ajudar o outro, e a recompensa vem dos céus, vem de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero deixar uma oportunidade para o pastor Heber, aleluia, Jesus, nesta noite. Glória a Deus. Enquanto a Ana vai se preparando, vai estar deixando um louvor, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estava organizando a mudança e eu estou com uma Bíblia nova aqui, as folhas estão tudo coladas, mas eu peço que você abra a sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo de número 16. Louvado seja Deus, aleluia. Estou bastante feliz, sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Independente a todas as coisas, nós
somos gratos a Deus, somos felizes porque o Senhor nos escolheu. Diante de um charco de lodo Ele nos resgatou e tem transformado vidas no decorrer da nossa caminhada. Através dos nossos olhos, pela fé, nós vemos vidas sendo resgatadas para o reino do Senhor. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 16, versículo 1. Culto do círculo de oração, sementes preciosas, nada melhor do que falar sobre a mulher. Recomendações, saudações e votos. Verso 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitarem, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Amém? Esse é um texto, quando nós falamos a respeito de círculo de oração, nós lembramos do sexo feminino, um terreno produtivo, um terreno que tem a arte e o milagre de Deus de produzir, de multiplicar, de encher a terra. E aqui nós vemos um texto que ele vai nos falar, o apóstolo Paulo está fazendo uma recomendação para os irmãos da igreja, que uma mulher ia chegar e ela ia ter algumas necessidades. E o apóstolo Paulo, ele nos fala que esta mulher, ela servia a igreja. Ela servia a igreja que estava em Cencreia. Cencreia, segundo os estudos, é uma cidade litorânea, portuária, que estava a mais ou menos 7, 8 quilômetros de Coríntios. Cidade portuária, nós vemos que é um ambiente de prostituição, promiscuidade, idolatria, de uma diversidade de religiões. Mas no meio de toda uma situação, de um ambiente fora da sua cultura, fora da sua realidade, um ambiente promíscuo, um ambiente de tentações e situações que conduzem ao mundo e a fazer e realizar a vontade do mundo, o apóstolo Paulo diz que Febe servia a muitos na cidade de Cencreia. E aí nós vemos que não importa o ambiente na qual nós estamos, não importa a situação ou o meio na qual nós convivemos, nós podemos servir a Deus com sinceridade, com singeleza de coração e sermos vistos pelo Senhor. Daí nós damos um salto dentro das Escrituras e lembramos que o próprio Cristo diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós nos dedicarmos a buscar ao Senhor, a cumprir com a vontade de Deus, cumprir com os desígnios do Senhor, as nossas necessidades são supridas, as nossas orações são ouvidas, respondidas pelo Senhor. E nos nossos momentos, o Senhor encaminha pessoas para abençoar as nossas vidas. O Senhor encaminha pessoas para abrir o caminho, abrir as portas, para que a vida dessa mulher, através da voz do apóstolo Paulo, fosse conduzida e ela fosse servida com excelência, porque naquele momento as mulheres elas não tinham muita voz. Quando nós lembramos do texto da igreja de Coríntios, as mulheres não podiam nem falar. Mas aí nós estudamos a Bíblia e nós entendemos que as mulheres não podiam falar naquele tempo, não podiam ensinar, porque elas, antes da conversão, elas serviam a uma deusa de fertilidade, de abundância, e o serviço dela dentro do templo, a servir a deusa Diana, era a prostituição. As mulheres ficavam disponíveis para serem instrumentos de prazer nas mãos dos homens, dos sacerdotes daquela religião. Por isso, após a conversão, elas tinham a cabeça raspada, porque elas eram prostitutas. Quando elas se convertiam ao Evangelho de Cristo, elas chegavam dentro da igreja e o apóstolo Paulo orientou que não fosse permitido que elas tivessem a oportunidade da palavra, do ensino, porque tudo que elas iam ensinar era da religião pagã que elas serviam.
E aí nós vemos o mesmo apóstolo que orientou a igreja de Corinto, ele trazendo aqui reconhecimento acerca do comportamento de uma mulher que também vivia num ambiente promíscuo, mas ela dedicou a sua vida ao serviço de Deus. E aí nós entendemos que essas mulheres que me permeiam, as mulheres na nave da igreja, elas hoje têm o dom de Deus de zelar pela obra do Senhor, de zelar pelos obreiros da casa, de zelar pelo serviço e também de trazer uma boa notícia, a boa notícia do Evangelho salvífico do nosso Senhor. E que cada um de nós venhamos entender que para receber do Senhor como convém os santos, nós precisamos tomar uma decisão de serviço à vontade de Deus. Para sermos ajudados em qualquer coisa que nós necessitemos, nós temos que nos dedicar a cumprir o chamado de Deus, não importa quem esteja à esquerda ou à direita. Olhando para a cruz de Cristo, nós temos um exemplo genuíno de como servir e cumprir a vontade de Deus. E através disso, aqui o apóstolo também fala, ela recebeu a muitos. E aqui dentro da cidade de Rio Brilhante nós fomos muito bem recepcionados por muitos. Construímos uma grande família, construímos vários vínculos, laços afetivos. Irmandade em Cristo é simples, mas há amigo mais chegado que irmão. Hoje pode ser o último culto, pode ser a minha última oportunidade. Então nós somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito através da vida de cada um, nas nossas vidas, na nossa família. O cuidado de Deus sempre esteve presente, nunca nos faltou nada. Quando nós não tínhamos com quem falar, o Senhor tocava o coração de alguém e a providência chegava, o telefone tocava, e nós nos alegrávamos momento a momento, porque o Senhor sempre cuidou de nós. O Senhor sempre tem cuidado de nós, tem cuidado de cada um de vocês. Continue sendo receptivos, sendo irmãos mais chegados que os amigos. Que nós venhamos tornar verdade, que nós sejamos verdadeiros amigos, amigos mais chegados que irmãos. Amigos que acolhem, amigos que recebem, amigos que cuidam, amigos que abraçam na hora da dor e também sorriem e se alegram nos momentos de alegria. Que nós venhamos ter a mesma recomendação de Paulo acerca das nossas vidas, aonde os nossos pés pisarem, o Espírito Santo de Deus ministrar ao coração daqueles que nos recebem. Este homem e esta mulher são servos do Todo-Poderoso. Cuidem deles com o mesmo zelo que o Cristo cuidou da igreja. Cuidem de nós, cuidem de cada um dos irmãos que vão chegar. Vai chegar muita gente nesta obra. Vai chegar muitas mulheres que precisam do cuidado, com feridas. As mulheres sofrem mais que os homens, viu? Mulheres machucadas que precisam do cuidado, que precisam do bálsamo, que fecha a ferida e que cura toda a dor, que precisa do seu abraço, que produz o hormônio da alegria e que mostra que ainda há uma oportunidade, enquanto a vida ainda há esperança. Somos gratos por cada detalhe, por cada oportunidade que o Senhor nos concedeu, e desejamos que a mensagem de Deus para as nossas vidas seja da recomendação dos céus. Eis aí os amados, a noiva do Cordeiro. E quando nos encontrarmos na glória, embora não estejamos morrendo, nós possamos ouvir da voz do Senhor. A recomendação que recebemos aqui, nós receberemos um convite: vinde benditos de meu Pai. E que possamos adorar ao Senhor na sua excelência, na santidade que só Ele merece. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E as palmas louvam o nome de Jesus. Aleluia, Jesus.
Louvado seja Deus. Ana, com essa oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Enquanto a irmã Clarice, né, vai se preparando, aleluia, Jesus, está deixando o último louvor nessa noite. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Muitos irmãos vão conhecer, amém? Eu vou chamar a Rafael para cantar comigo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve na igreja com a paz do Senhor Jesus, amém?
seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero estar deixando uma palavra, aleluia, Jesus. Um versículo da palavra do Senhor a respeito do dízimo e das ofertas. Você que vai ofertar nessa noite, dizimar nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, que está em 2 Coríntios 9, aleluia, Jesus, versículo 10, diz assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aleluia. Sabemos, aleluia, Jesus, que o Senhor, aleluia, que nos dá força, que nos prepara o trabalho. É o Senhor, aleluia, Jesus, que consegue tudo que nós temos, o pão de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós semeamos na obra do Senhor, o Senhor multiplica, aleluia, Jesus, naquilo que você tem buscado, tem pedido. Louvado seja o nome do Senhor, não só no financeiro, mas na saúde. Aleluia, Jesus, uma palavra que você tem levado lá fora para alguém. Quando você semeia na obra do Senhor Jesus, o Senhor multiplica nas nossas vidas. Aleluia, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Eu quero te convidar a se pôr sobre os seus pés, para que nós vamos dirigir uma oração ao Senhor. Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, aleluia, Jesus, quer segurar na sua mão, apresentar ao Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oramos ao Senhor, soberano Deus e amado Pai. Neste momento, Pai querido, aqui na tua presença, Pai. Daí, papai querido, a tua igreja que vai ofertar, que vai dizimar nesta noite, Pai, para a manutenção da obra da casa do Senhor. Papai querido, abençoa, papai querido, aquele que vai ofertar e que vai dizimar, aquele que não trouxe, que não tem nesta noite, Pai, seja alcançado de igual forma, Pai. Se seja preciso abrir uma porta, Pai, que o Senhor possa abrir uma porta para os teus filhos, Pai, que tem desejo de contribuir, papai querido, na tua obra. Senhor da glória, abençoa o celeiro dos teus filhos, Pai. Assim, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia. Podeis assentar a igreja, irmã Clarice, louvando o Senhor, enquanto o obreiro recolhe dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer que estou muito grata a Deus por estar aqui trabalhando junto com os irmãos. Essa família abençoada que nos acolheram muito bem. Vou louvar o Senhor e você ajude a ouvir comigo nessa noite. Aleluia. O vento não me derrubou, o medo
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero estar convidando aqui a missionária Nayara, né? Aleluia, Jesus. Convidar a missionária Ceira para estar dirigindo oração, apresentando a vida da irmã. Aleluia, Jesus, no nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Queremos Te apresentar a Tua serva, Pai, diante do Senhor. Pai, usa, Senhor, a Tua serva, Pai. Fala, Senhor Jesus, com Teu Espírito Santo sobre a boca dela. Revela a palavra, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Que diante, Senhor Jesus, que ela estiver ministrando, Senhor, o Senhor possa usar, Senhor, com cura, libertação, restauração e restituição, Senhor. Usa a Tua serva no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Oh, glória a Deus. Culto do círculo de oração, né? Você que tem sua Bíblia, abra ali em 2 Reis. Oh, aleluia, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Reis, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Já quero aqui agradecer a oportunidade, trazer a saudação da nossa igreja ali, do nosso pastor Marcelo, da Assembleia de Deus do Ministério de Perus, né? É uma honra estar aqui para ministrar, em nome de Jesus Cristo, ali no capítulo 2 do livro de 2 Reis, aleluia. Quero aqui agradecer a irmã Del, a missionária Del, a diaconisa Carol, elas que são amigas aí de longa data, né? Pastor, missionário, corpo de obreiros, pela oportunidade. Aleluia, Jesus. Eu vou ministrar conforme o Espírito Santo de Deus me concedeu, né? Não foi passado nenhum tema, né? Um culto para mulheres, mas eu creio que Deus vai falar através dessa palavra, né? Agora seja acerca do profeta, Deus vai falar grandemente com todos. 2 Reis, capítulo 2, aleluia, Jesus. A partir do versículo 7. Amém? E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vem de Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Aleluia, Jesus pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu só vou ler para complementar ali em 1 Reis 19, quando o Senhor chamou a Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou
lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho feito? Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois, os matou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Aleluia, Jesus. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nessa noite é acerca da honra que Eliseu prestou sobre o profeta Elias. Da honra que Eliseu prestou sobre a vida do profeta Elias, que acarretou em uma porção dobrada sobre a vida de Eliseu. Ora raia soada. Eu já sinto o Senhor falando aqui, aleluia, que é unção e que é porção dobrada. Aprenda a honrar Elias. Quer ser usado, quer ser tomado, quer ter desse Espírito Santo cheio de autoridade, de graça, de alguém que você admira. Aprenda a ser leal, aprenda a servir, aprenda a renunciar e aprenda a honrar o Elias que está à sua frente, o Elias que vem antes de você. Elias, como todos sabem, um grande profeta que foi levantado naquele tempo. Um homem que orava e o céu se fechava. Um homem de carne e osso, como eu e você, que orava e o céu se abria. E quando se tem um homem e uma mulher de Deus, é impossível não ser notório que Deus é com ele ou que Deus é com ela. É impossível a multidão ou os olhos que estão em redor não notar que aquele homem, aquela mulher tem uma autoridade, tem uma comunhão com Deus e que anda com Deus. Eliseu apareceu na vida de Elias quando Elias ousava dar desculpas a Deus. Depois de Elias fazer e operar grandes milagres em nome de Deus, Elias ele vai para uma caverna e ele começa a fugir do Senhor. O Senhor envia um anjo para mandar ele andar, para alimentar. Eu não vou focar muito nessa parte, porque eu quero focar em Eliseu. Então Elias, ele começa a arrumar desculpas a Deus. Quem sabe Elias naquele momento estava cansado de caminhar só. Naquele momento Elias se mostrou humano, entristecido, amedrontado, dentro de uma caverna. Então o Senhor aparece ele lá no monte, fala: Elias, o que você faz dentro dessa caverna? Aí lá vai Elias dar uma desculpa: Senhor, mandaram matar todos os teus profetas, só ficou eu. Ele repete por 2 vezes essa pergunta a Elias, e Elias por 2 vezes responde da mesma forma: eu tenho estado só. Por 2 vezes. Ali o Senhor viu sobre a vida de Elias um homem cheio de autoridade, um homem cheio de poder, um homem cheio de presença, mas que também precisava ter alguém para caminhar com ele, mas que também precisava de uma companhia. Aqui o Senhor traz a mim e traz a você: ei, você não é um super-homem, uma super-mulher, ou você não é melhor do que ninguém. Oh, aleluia. Vai ter momentos que você vai precisar sim que alguém pegue na sua mão. Vai ter momentos que você vai precisar sim que alguém se coloque do seu lado e comece a caminhar com você. Só que também vai ser o momento certo, o momento que Deus vai apresentar alguém. Não é qualquer um não. Sobre a vida do profeta Elias, para caminhar com Elias, tinha que ser alguém leal. Tinha que ser alguém que honrasse,
pessoa não tem honrado, aleluia, a promessa que você carrega. Está vendo que essa pessoa não tem honrado o nome do teu Deus. Então, Elias, caminha por um caminho por onde você tem que caminhar. Caminhe sozinho e caminhe glorificando a Deus, porque se chegar um momento em que você vai olhar, vai ficar com medo, vai ficar entristecido, vai pedir a morte, aí Jesus vai olhar para você, o Deus do céu vai olhar para você e vai dizer: agora sim eu posso enviar um companheiro a ele, mas é seu companheiro que honra e que é fiel. Lá vai Elias, ele vai passar por onde Eliseu está e vai lançar a capa dele. Naquela época a capa significava autoridade. Muitos dos chefes de família, o pai de família, deixava a sua capa para o seu primogênito. Elias vai passar e vai jogar a capa. Eliseu sai correndo. O que eu acho interessante é que Eliseu, ele largou tudo. Ele deixou tudo e seguiu a Elias. Ele acreditou que caminhando com Elias, oh aleluia, viria algo bom. Ele reconheceu a autoridade de Elias, a graça que Elias carregava, e ele vai e segue Elias e ele começa a servir. A Bíblia diz assim que ele seguiu e o serviu. Eliseu servia continuamente. Era Elias caminhando, imagino eu, e Eliseu ali do lado. Era Elias caminhando, imagino eu, Eliseu dando um copo de água. Oh, aleluia. Preparando ali uma comida. Oh, aleluia. Cobrindo Elias ali do frio, cuidando como um bom amigo, como um bom soldado de Cristo. Eu quero te dizer que tem sim pessoas que vão se encontrar com você, que vai ser enviado de Deus, que vai ser do coração de Deus, porque antes de Elias ir até Eliseu, o próprio Deus mencionou o nome de Eliseu. Quando é da parte de Deus, irmão, o próprio Deus menciona o teu nome. Não se preocupa não, não chegou ainda a tua hora, mas o teu nome já está sendo mencionado, o teu nome já está sendo lembrado pelo teu Deus. Você ainda não chegou aonde a promessa vai te levar, mas o teu nome está sendo mencionado. Tem um Deus no céu que está mencionando o teu nome para profeta. É nessa hora que nós vemos o cuidado de Deus, é nessa hora que nós vemos o Deus que sonda o coração e a vida de um homem e de uma mulher que é sincero, que é leal. Então nós vamos lá para a parte em que eu li onde Elias ele é tomado, ele é levado ao céu num carro de fogo. Eu achei interessante que nesse capítulo 2 o Senhor mostrou a fidelidade de Eliseu. Eu vejo o Senhor olhando para esta igreja e procurando Eliseu. Elias vai deixar um legado, mas vai ter alguém para continuar esse legado. Oh, aleluia. Elias vai ser tomado, mas tem muito Eliseu sentado que o Senhor está olhando para você e está mencionando o teu nome. É por isso que muitas das vezes tu olha para o pastor missionário, acredita mais do que você.
sou. E Elias, ele é sensível à voz de Deus. Então quando ele olha para o meio da multidão, ele vai saber reconhecer aonde tem o Eliseu. Aí ele vai olhar para você e vai dizer: Eliseu, segue-me. Oh, aleluia. Aí ele vai olhar para você e vai dizer: Eliseu, toma minha capa. Então aqui no capítulo 2, por 4 vezes, Elias, ele fala para Eliseu se apartar dele. Por 4 vezes, Elias intenta para que Eliseu o deixasse. Eu vou falar, não posso sair daqui sem falar. Assim como o Senhor disse uma vez para mim: eu vou colocar os meus amigos do seu lado. Ele disse para mim: olha, filha, muitos que estão do seu lado não lhe dão crédito, mas eu vou colocar pessoas que vão acreditar no teu ministério. Eu vou colocar pessoas para orar pela sua vida. E eu estou em um grupo de chamada, aonde pastor, onde missionária, mulheres que nunca me viram pessoalmente, só escutaram a minha voz por chamada, ligaram para mim e começaram a guerrear pela minha casa, das 11 horas até as 2 horas da madrugada, e elas guerreavam contra Satanás e começavam a repreender, e elas oravam por mim, e eu disse: Senhor, como o Senhor cumpre o que o Senhor fala? E elas entravam na peleja. Daqui a pouco uma me ligava e dizia: olha, missionária, Deus me mostrou assim de você. Todo dia, durante 3 dias, nós vamos ligar e nós vamos orar com você. Oh, aleluia! Você não está entendendo, não. O Senhor vai enviar um Eliseu para você. Para te dar água, para te dar um cobertor. Não vai andar sozinho, não. Mas enquanto você tiver que andar sozinho, ande sozinho. Espere o tempo de Deus. Então nós vamos ler ali, eu vou ler rapidamente, para que vocês entendam. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal, a primeira vez. E disse Elias a Eliseu: faça-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje te tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse também: eu bem o sei. Calai-vos. Aqui eu vi que Eliseu, ele também era de oração. Que Eliseu, ele também tinha sensibilidade a Deus. Jesus. Que Eliseu também orava. Quando Elias pede para que ele deixe ele diz: de maneira alguma. Está vendo? É gente leal. Oh, eu estou falando que é gente leal, que Deus vai colocar do teu lado. Não deixa o teu trauma, a tua frustração lá do passado ocupar o lugar de gente leal que Deus vai colocar do teu lado. Então ele vai dizer, aqueles profetas saem ao encontro de Eliseu e eles dizem a Eliseu: tu sabe que hoje o teu Senhor, que era Elias, será tomado de ti perante a sua cabeça. Aí que Eliseu responde: bem eu sei. Ou seja, ele era tão espiritual quanto Elias. Eu não estou dizendo que você tem que desprezar quem não tem unção, ou quem está no começo, ou quem está começando a receber dom espiritual de Deus, quem não tem experiência. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar, não. Eu estou dizendo que para o chamado, para o propósito, tem que ser alguém diferente. Tem que ser alguém que ora como você, que crê como você, oh aleluia, que busca como você. Porque senão a
vai realizar sobre a vida de algum profeta, de algum homem ou mulher de Deus, o Senhor, Ele é específico. Ele vai pedir a você algumas renúncias que não pede a outros. Ele vai cobrar de você uma obediência acima da média que você acha. Então tem que andar lado a lado e tem que ter a mesma visão. Por esses dias estava em uma campanha, o Senhor mostrou um demônio a mim. Quando eu abri a minha boca, a pessoa que estava ali naquela campanha pegou e disse: eu acabei de ver, da mesma forma que você mostrou, o que é estar alinhado na mesma visão. Estar alinhado no mundo espiritual. Só porque o mundo espiritual ele é melindroso, ele é detalhado. Aí você está querendo enfiar qualquer um no propósito que Deus deu a você. Você quer que alguém esteja ao seu lado num propósito que Deus confiou a você. Você quer colocar qualquer pessoa. Quer contar a revelação para qualquer pessoa. Quer contar aquilo que Deus falou da tua vida, teu respeito a qualquer pessoa. Seja seletivo, aprenda. Nem todo mundo vai entender o propósito. Então ele diz assim: também eu pensei, calai-vos. Ele diz: ó, quietinho, eu sei. Quietinho, eu já sei. Então ele vai dizer de novo: Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Depois aconteceu a mesma coisa. Os profetas que também estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram a mesma coisa: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: também eu sei, calai-vos. Aí lá vai Elias de novo: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Daqui a pouco aparecem mais 50 homens, os profetas, param de frente ao Jordão. Então Elias pega a sua capa, dobra, fere as águas e divide ela ao meio. Sucedeu que eles passando, olha que coisa maravilhosa, eles passando ali adiante do Jordão, Elias pergunta a Eliseu: pede-lhes, oh aleluia, pede-me o que quer que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Depois das 4 tentativas de Elias tentar fazer com que Eliseu o deixasse, e eles passam o Jordão é aberto, eles passam. Então ele vendo que Eliseu não o deixaria, ele pergunta: o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti? Então Elias, ele declara, o próprio Elias declara a Eliseu que ele será tomado dele. Só que nisso Eliseu já estava sabendo. Quem ora, quem busca, meu irmão, o Senhor já antecipa, o Senhor já solta o que há de vir, o que há de acontecer. Então quando acontece não é surpresa não, ele só faz: eu já sabia, eu já sei, fica quieto. Alguém vai dizer, alguém vai tentar assim: mas Eliseu, por que não deixa? Eliseu, por que não abre mão? Alguém poderia, vamos se dizer naquele momento, dizer assim: Eliseu, tu está insistindo, tu está vendo não que ele está pedindo para tu deixar ele? Está insistindo por quê? Só que Eliseu, ele tinha visão. Eliseu, ele orava. Eliseu, ele tinha visão aberta. Então, olha o que ele disse. Ele disse: Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. O homem carnal poderia dizer assim: deixa os teus servos para mim, deixa a tua casa para mim, deixa o teu carro para mim.
aquele que olhou para a farinha da panela e disse assim: não vai faltar, não vai acabar. Ah, está escasso, está em escassez, todo mundo está passando fome, mas tu não. Ele sabia do espírito que estava sobre Elias. Ele sabia quem era esse Elias que lá no ribeiro era alimentado pelo corvo. Não tinha ninguém de carne e osso para levar lá comida para o profeta no ribeiro, não. Mas tinha um corvo que levava carne boa ainda fresca. Eliseu, ele sabia disso. Naquela época era de direito do primogênito de cada família receber a herança dobrada. Era direito dos primogênitos. Aqui Eliseu está reconhecendo a paternidade espiritual que ele estava sendo. Ele estava honrando um pai espiritual. Aprenda a honrar o seu líder espiritual. Pode ser o mais pecador, o mais falho, o mais errante, mas ele continua sendo teu pai espiritual. Pode todo mundo falar mal, mas ele continua sendo teu líder. Aquele que peleja, aquele que ora, aquele que busca. Aquele que quando você chegou pela porta todo caído, todo ferido, todo desesperançado, te deu uma cadeira, te deu uma veste nova, colocou o azeite na ferida. Aprenda a honrar, quer ser honrado, aprenda a honrar, porque se você viver na desonra, não tem honra para a tua vida não. Me desculpa, mas se tu não honra ninguém, não honra quem Deus coloca lá em cima, não tem como você ser honrado. Elias, ele responde a Eliseu: muito dura coisa é o que me pediste, porque Elias sabia o peso desse pedido. Ele sabia. Oh, aleluia. Só que aí, meu irmão, Elias, ele sobe. Ele disse assim: coisa dura pediste, se me vires quando ainda for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. Eliseu já estava acompanhando a vida de Elias. Eliseu já não tinha se apartado. A fidelidade dele já havia sido provada. Ali no período que antecede que Elias ele é tomado, ele foi colocado à prova a sua fidelidade, porque ele era o Senhor dele. Era ele a quem Eliseu servia. E ele disse: fica, te aparta, fica. Eliseu não deixou e não se apartou. Aqui o Senhor me leva lá para Ruth, Noemi, aonde Noemi pede para Ruth para se apartar dela, para que deixe ela. Mas aí Ruth é fiel. Ruth não é qualquer mulher. Ruth é uma mulher que veio de Moab, de terra estrangeira, lá do mundo, vamos se dizer, mas que era leal, mas que era fiel, mas que havia sido liberta por esse Deus. Então ela diz: não me peça isso, porque eu não te deixarei. Aonde tu fores, eu irei. Nós temos a fidelidade dessa mulher. O Senhor está olhando para este lugar, para mim, para você. Ele está procurando homem fiel, mulher fiel, mulher e homem fiel, que olha para Elias, vê a promessa cumprida, vê sendo usado e respeita, e honra, e é fiel. Não deixa inveja, não deixa pecuinha, não deixa
voz de Deus não se abala com isso não. Agora quem não tem honra, quem não é fiel, só espera uma brecha de ouvir uma palavra dessa para concordar. Só espera chegar alguém no ouvido para concordar, para ceder. Mas eu quero declarar que nesta casa tem Eliseu. Eu quero declarar que nesta casa Deus vai levantar muito Eliseu. Eliseu vão sair para lugares e vão continuar o legado de Elias. Vão continuar o legado do pastor, da missionária, da regente, da dirigente. Então Elias, ele vai ser tomado, ele vai ser tirado, mas vai ficar um Eliseu para continuar o legado. Vai ficar um Eliseu para continuar a promessa, para continuar operando em nome do Senhor. Sabe por quê? Quando é um homem, uma mulher de Deus que é um líder, meu Deus, eu vou falar, a obra expande. O território expande. As águas se movem. Quando é um homem, um Elias que está à frente de Eliseu, então Eliseu já vai ter uma terra delimitada para ele também. Então vai continuar o legado, não vai parar não. Agora quando é qualquer um, para. Quando é qualquer um, coloca limitação. Mas quando é Elias, não toma a porção dobrada, Eliseu. Quer porção dobrada? O preço é alto. Dura é a coisa que me pediste. Mas aí Elias vai olhar, então toma. Se tu vê a capa caindo, então a unção é tua. Então Elias, ele libera a palavra. Ele diz: se quando eu for tomado, quando você me vir sendo tomado, então assim te será. Eu quero declarar sobre a sua vida. A palavra está liberada sobre a tua vida, Eliseu. Quer porção dobrada? Saiba, aleluia, que tem um peso. O peso é de lealdade, o peso é de honra, o peso é de servidão. Quer porção dobrada? Então aprenda a renunciar, aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a ser guiado por Deus. Quer porção dobrada? Deixa teu orgulho de lado, deixa a soberba de lado. Soberbo não recebe porção dobrada. Agora quem se humilha, quem honra, é por isso que eu amo esse Deus. É por isso que eu não nego de pregar a palavra dele. Tem dias que me chamam para uma varanda para pregar para 3 pessoas, lá vai eu. E Deus opera, e Deus renova. Deus pega ali no meio de 3 pessoas e pega uma que estava quase desistindo. Daqui a pouco o telefone toca e fala: missionária, aleluia, se tu não fosse hoje lá, eu tinha desistido. Tem muito Eliseu se espelhando em você. Elias está cansado, está triste, está amedrontado. Não escurece não. Vem vindo o Eliseu aí. Esse Eliseu vai se espelhar em você. Então levanta, come do pão, bebe da água, porque o caminho é longo. Tem um Eliseu para você deixar um legado. Tem um Eliseu para você deixar a porção dobrada. E assim, quando o Senhor está neste negócio, nessa obra, aonde tem Elias, aonde tem Eliseu que honra, que respeita, aleluia, que serve um ao outro, é impossível não se expandir, é impossível Deus não operar, é impossível o legado de Cristo, da palavra, das coisas maravilhosas do Senhor continuar. Elias fez muitos milagres no nome de
Eliseu. Eliseu, quando morreu, jogaram o morto lá na cova dele. Só de tocar nos ossos dele, o morto ressuscitou. Eliseu está caminhando, logo depois de receber a porção dobrada, começaram a zombar dele. Ele olha para trás, nem preciso dizer o que aconteceu com quem estava zombando, né? Aqui tem muito crente, eu sei que você sabe. A porção era tão dobrada que zombava de Eliseu e já caiu morto. A porção era tão da parte de Deus que nem zombaria. Resistia a unção e a porção dobrada. Se coloque de pé que o horário já foi. Eu quero orar rapidamente e declarar sobre a sua vida. E vou passar para o pastor já. Aleluia, aleluia. Passou alguns minutinhos ali, tá? Tem mais acredito, passou uns minutinhos. Oh, Espírito Santo de Deus. Quem aí quer porção dobrada? Quem quer porção dobrada? Se você não quer, não ergue a mão mesmo não. Mas se tu quer porção dobrada, recebe de Deus. Eu declaro sobre a tua vida que a porção desse Deus dobrada, a porção não é minha não. A porção não é do pastor não. A porção é do Espírito de Deus que está sobre a minha e sobre a sua vida. Essa porção dobrada, eu quero declarar sobre você, Eliseu, que a porção dobrada, então receba. Quer louvar com unção? Então receba. Quer louvar e ver demônio cair por terra? Então receba. Quer louvar e ver batismo? Então receba. Quer orar, homem, e ver o câncer cair para fora? Então receba. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus hoje. Quer pregar e ver a enfermidade caindo por terra? Então receba. Quer pregar e ver o demônio manifestando para tu colocar a mão e expulsar? Então receba autoridade. Recebe porção dobrada. Recebe porção dobrada. Recebe, recebe, recebe. Vai louvar, vai pregar e vai haver manifestação de Deus. Vai pregar, vai levar o nome de Cristo e vai ver gente sendo liberta. Vai ver endemoniado caindo por terra. Vai ver enfermidade caindo por terra. Vai ver gente sendo liberta. Vai ver gente sendo batizada. Vai ver gente sendo salva. Gente sendo renovada. É porção dobrada, é porção dobrada. É porção dobrada, é porção dobrada. Pega que está liberado. O preço é alto, mas pega que está liberado. Pega que está liberado. É só quem tem ousadia para receber. Porque para receber essa palavra tem que ter ousadia, tem que ter fidelidade, tem que ter honra na vida. Vai expandir. Eu não sei qual é o mistério com esta igreja, mas o Senhor diz: é tempo de expansão. É tempo de expansão. E o Senhor só expande quando tem um Elias que vem com o Eliseu. Cadê os Eliseu dessa casa? Cadê os Eliseu dessa casa? Não vai ter demônio que vai resistir quando tu orar, mulher. Não vai ter demônio que vai resistir quando tu ministrar a palavra, homem. E se tu crer, eu tomo até a boca dos teus filhos. Se tu crer, eu vou usar até os teus filhos. Recebe da parte de Deus. Recebe porção dobrada. Recebe a unção preparada. Recebe da parte de Deus. Recebe da graça de Deus. E eu te digo, Eliseu, continua servindo. Eliseu, continua honrando. Eliseu, continua sendo fiel. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel.
Tem muita gente que tem conhecimento, tem aquisição, tem condição de ir para expandir a obra, mas não tem unção e porção dobrada. Se não tiver unção e porção dobrada, não vai. O legado tem que continuar. Jesus Cristo ainda tem que continuar curando, salvando e libertando. Mas se não tiver alguém sensível à voz dele, é impossível isso acontecer. Se não tiver alguém que honre, que seja fiel, é impossível. A receita está aqui, homem e mulher de Deus. Servir, ser fiel e dar honra. Repita comigo: servir, ser fiel e dar honra. Eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, glorificar o nome do Senhor por esta obra, por este lugar, pelo pastor, pela missionária, por este povo. Continua firme, Eliseu, continua firme, Elias, amém? Aleluia, Senhor, essas palavras, igreja, louvado seja Deus, aleluia. Graças ao Senhor, aleluia, por essa palavra, nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar devolvendo o microfone para o pastor, aleluia, Jesus, para estar fazendo a última oração, dando a bênção apostólica nessa noite. Louvado seja Deus. Deus abençoe o missionário Anair, esta palavra maravilhosa. Deus continue te usando, te dando porção dobrada. Deus abençoe seu esposo, sempre é bem-vindo aqui no nome de Jesus. Os irmãos, terça-feira, o nosso grande culto de ensino da palavra. Quero contar com a presença dos irmãos. Venha aprender da palavra do Senhor. Eu sempre tenho uma palavra para os nossos corações. Vocês são nossos convidados. Quero deixar aqui a gratidão pela vida do pastor Hélio, do pastor Keila, por tudo que vocês fizeram aqui. O Senhor Jesus conceda bênção sobre a vida de vocês. Vamos sentir muita falta de vocês aqui, mas sabemos que Deus tem um propósito, um projeto na vida de vocês. E grande é a caminhada e grande é a obra que Deus tem concedido na mão de vocês. Seja forte e corajoso. Desistir jamais. Da fraqueza nós tiramos força. Vai ter dias que vai dar vontade de correr, mas não corra não. Aleluia. São os fracos que desistem. Eu sei que você tem potencial para sempre fazer o melhor. Nós estamos gratos a Deus pela vida de vocês. Por pouco tempo que vocês passaram aqui, tem sido bênção na vida desta igreja. Essa saudade para nós aqui. Deus possa abençoar. Se cuida daquele e cuida desta igreja. Eu já tenho comentário aí, já tem um povo já te esperando. Está ligando aí, já tem um povo já querendo que você vai logo para congregar contigo. Vai ser bênção, vai ser forte. Em nome de Jesus. É o que eu já quero profetizar de olhos abertos sobre a sua vida. Deus abençoe. Vamos orar, meus irmãos, agradecer ao nosso Deus. Quarta-feira. Amém. Quando tiver bom, nós fazemos o culto no bairro Antônio Barbosa. Quarta-feira, nosso culto evangelístico. Senhor, meu Deus, maravilhoso eterno Pai, neste momento, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Deus, por esta oportunidade. Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, ó Pai querido, pela vida da tua serva que ministrou a tua palavra, continua sempre abençoando este casal. Deus, eu te peço no teu nome, já te agradeço, ó Pai, esteja com a sua mão estendida sobre a vida desta igreja, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai querido. Pai, esteja, Senhor, derramando as copiosas bênçãos, ó Pai, dando uma semana de vitória, uma semana de conquista. Deu uma noite abençoada, um sono reparador. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tá assim, só mão.
Que a graça, o amor de Deus e essa eterna consolação do Espírito Santo esteja com todos, de hoje para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos.